Cada um deles é responsável pela determinação da quantidade de água evapotranspirada, seja ela real, nas condições da bacia hidrográfica, quanto potencial. Olá, concurseiros! Sejam bem-vindos à aula de questões comentadas de hidrologia, uma questão elaborada para o concurso do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, aplicado no ano de 2019. Essa questão nos fala: o volume de chuva corresponde à precipitação média de 40 milímetros em uma bacia hidrográfica de 7.000 km². É de 280 hectômetros cúbicos. Então, para essa questão, ele nos apresenta dados de altura pluviométrica, área da bacia e nos dá um volume e quer saber se esses dados correspondem a esse volume. Então, para começarmos, temos uma questão de cálculo. A questão nos pede para calcular o volume de água precipitada na bacia hidrográfica. Para isso, a banca nos apresenta os seguintes dados: altura pluviométrica de 40 milímetros, área da bacia de 7.000 km², e quer saber se o volume precipitado é de 280 hectômetros cúbicos. Como você pode ver na tela, a próxima coisa que nós temos que fazer para resolver essa questão é organizar as unidades, fazer os ajustes de unidade. Por quê? A resposta está em hectômetro cúbico, porém a altura está em milímetro e a área está em quilômetro quadrado. Para a gente fazer de uma forma mais lúdica esse ajuste das unidades, vamos voltar um pouco no tempo e lembrar do nosso tempo de escola. Lembra que quando nós aprendemos conversão de unidade, nós fazíamos isso através de uma tabela parecida com essa? Então vamos utilizar essa tabela para a gente fazer essa conversão, ok? Isso é só uma forma de você lembrar na hora da prova, caso esteja nervoso ou não queira correr o risco de fazer conta, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos transformar é 40 milímetros para hectômetro. Para isso, como nós temos uma unidade linear, ou seja, milímetros, cada casa um número. Logo, o 0 fica em milímetros, que é a unidade que está o número, 40, e o 4 fica em centímetros. Como nós queremos transformar essa unidade para hectômetro, nós vamos colocar um 0 e uma vírgula no hectômetro. E preencher as outras casas entre o 0 e o 4 com números zeros também. Então, 40 milímetros corresponde a 0,0004 hectômetros. Transformando isso em notação científica, nós vamos ter que o resultado dessa conversão será 4 vezes 10. A vírgula andou para a esquerda, então ela andou 1, 2, 3, 4 casas. Elevado a 10, elevado a menos 4. Já para a gente converter a nossa área, nós temos 7.000 km². Agora nós temos uma unidade de área. Então, para cada casa, 2 números. Porém, nós temos aqui 7.000 km². Então, o 7.000 fica todo na casa dos quilômetros. E no hectômetro, nós acrescentamos 2 zeros. Lembra? 2 números para cada casa. O resultado dessa conversão será, em notação científica, 7 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elevado a 5 hectômetros quadrados. Tranquilo? Então vamos dar continuidade.
Após a nossa conversão, agora nós podemos calcular o volume precipitado. E como nós vamos fazer isso? A partir da fórmula básica do volume, que é volume é igual a área vezes a altura. Substituindo os dados da questão na equação, nós vamos ter que o volume vai ser igual a 7 vezes 10 elevado a 5 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 4. Vamos resolver essa multiplicação? Então vamos lá. O volume vai ser igual a 7 vezes 4, 28. 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a vezes 10. Portanto, o volume precipitado para essa bacia hidrográfica nessas condições é de 280 hectômetros cúbicos. Logo, a nossa resposta está correta. Vamos para a próxima questão. É uma questão do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, do concurso realizado no ano de 2019. Essa questão nos fala: os métodos de Thornthwaite, de Blaney, Riddle e de Pinman são indicados para se estimar a evaporação. Como podemos ver, a questão quer testar nossos conhecimentos acerca do conceito de evaporação. Para estudarmos esse conceito, temos que entender que ele não está só. O conceito de evaporação se mistura em muitos casos com o conceito de transpiração, onde o primeiro, ou seja, a evaporação, nada mais é do que a transformação de água em vapor, fazendo a água sair da fase terrestre para a fase atmosférica do ciclo hidrológico. Já a segunda, ou seja, a transpiração, ocorre quando a planta libera água através de suas folhas após a realização de fotossíntese. Nesse caso, as plantas suam ou transpiram, igual a nós humanos. Acontece que esses dois fenômenos ocorrem ao mesmo tempo, tanto nas vegetações, ocorrendo os dois de uma vez, quanto na natureza em geral, podendo ocorrer juntos ou separados. Portanto, esse fenômeno é conhecido também como evapotranspiração, a mistura dos dois. Para a definição prática desses valores dentro de uma bacia hidrográfica, podemos usar evaporímetros para evaporação ou lisímetros para evapotranspiração. Mas, como método teórico já difundido na sociedade acadêmica, temos os métodos de Thornthwaite, Blaney, Riddle e de Penman. Cada um deles é responsável pela determinação da quantidade de água evapotranspirada, seja ela real, nas condições da bacia hidrográfica, quanto potencial, quando é considerado a quantidade de água evapotranspirada em condições ambientais muito específicas e padrões. Para isso, o correto seria falar que os métodos apresentados são para estimar os valores da evapotranspiração e não da evaporação. Portanto, essa questão está errada. Que vejo nas próximas aulas.